bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de criatividade, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Estamos aqui hoje com bastante criatividade, vamos falar de criatividade, vamos falar de tendência, de inovação para valer, com um convidado muito especial, internacional, um convidado internacional, que é um pouco brasileiro também, tá? Ele é internacional, mas é um pouco brasileiro. Daqui a pouco vocês vão conhecer, ele vai se apresentar para vocês. Você que está assistindo aí no YouTube, está vendo a gente, e YouTube é txm.business, e a gente também está no Spotify com TXM Methods, e nossas redes sociais, tanto o LinkedIn, quanto o Instagram, quanto o Facebook, é txm.methods. Pode nos seguir, curtir, espalhar esse podcast pelo Brasil e pelo mundo. A gente vai querer ter representação de criatividade e inovação que a gente faz aqui na TXM para todo mundo. Contem com a gente, semanalmente a gente está aqui para falar com vocês no nosso estúdio maravilhoso aqui, que tem apoio da FAPESC, que nos financiou parte desse estúdio, e queremos bem agradecer a todos os nossos parceiros, a toda a equipe da TXM, o Luiz Felipe que está na técnica tocando esse projeto. E vamos lá, nós temos agora uma conversa especial com esse cara que veio lá de Portugal, está aqui em Florianópolis sendo explorado, e vai se apresentar o William. William, quem é você, William? Olá, Salomão. Muito obrigado por me convidares. É um gosto estar aqui convosco neste estúdio incrível, não é? No espaço fantástico. Eu costumo ser um bocadinho humilde nas apresentações. Não sou daqueles que conta muito. Deixo sempre o suspense. Mas olhem, eu estou em Portugal já há muito tempo e agora estou a dar aulas lá. Você nasceu no Brasil? Eu nasci cá, mas fui para lá muito, muito pequeno. Pois pronto, fiquei assim, não é? Tuga, é um Tuga. Tuga. Exatamente. E pronto, lá dou aulas na universidade, nível de ensino superior, mas tenho vindo a trabalhar muito com tendências, e eu até estava a dizer para o Salomão ainda há pouco que eu sinto-me assim um neto académico dele, porque os meus orientadores foram orientados por ele também, e por isso há aqui muita sinergia de conhecimento na área da inovação, das tendências, também na perna assim, da inovação cultural, não é? Que é uma coisa que nós trabalhamos muito, mas pronto, também tenho o privilégio de dizer que já sou reformado do design, temporariamente, eu costumo dizer. Não, a academia também suga em alguns momentos da vida, e neste momento não estou tão ativo no mercado quanto estava, mas tenho criado pontos, pelo menos, entre academia e mercado, pronto, mais do lado... Porque a tua licenciatura foi em design. Sim, eu vim do design, não é? Licenciado em design, depois o meu mestrado foi em design e cultura visual. E aí comecei a ter um contacto pronto, com a parte da cultura, que é mais ligada às humanidades, e depois o meu doutoramento acabou por ser em estudos de cultura, não, estudos culturais, com o professor Nelson Pinheiro, lá de Lisboa, não é? Assim, uma grande referência na área de tendências, e por isso tenho assim um bocadinho uma visão até bastante espartilhada de várias áreas, mas tenho trabalhado, pronto, e feito investigação aplicada, tenho estado em alguns projetos europeus também, portanto isso é positivo, mas pronto, tenho feito assim muita coisa. Hoje você não trabalha mais, você é só professor. Sim, costumo dizer. Exatamente, é a maior mentira que existe, mas sim. E você está em Floripa porque você foi convidado ao Desk, né, para falar aqui. Você vai fazer agora o seu pós-doutoramento aqui, é verdade isso? Sim, é verdade. Comecei com a professora Sandra Heck, e então fiquei aqui estou cá esta semana, e Florianópolis é incrível, recebe-nos super bem, e opa, é entusiasmante. Aqui é uma cidade que pulsa criatividade, afeto, e isso é super interessante. Tenho gostado muito de estar aqui e estar convosco. É mesmo muito bom. Então, como eu falei, né, o nosso podcast aqui fala sobre inovação, sobre criatividade. Inovação e criatividade tem muito a ver com essa questão do que a gente trabalha, que eu trabalho com isso, né, o William trabalha, e o Nelson, que é nosso parceiro nesses projetos, e essa professora Sandra também, e a Amanda, né, que também está sempre muito envolvido com isso, que são as tendências. É verdade. Né? E eu acho que trouxe você aqui um pouquinho para falar nisso, né? Sobre então, até não trouxe a Amanda ainda, preciso trazer a Amanda no podcast também. Ela vai gostar. Ela vai gostar também de falar um pouquinho aqui para isso tudo. Mas vamos falar de tendências, vamos falar do mundo, vamos falar de uma coisa que a gente tem, porque a gente está falando de tecnologia, vamos falar um pouco dessa famosa inteligência artificial também, né, que está aí mudando o mundo. A gente tenta colocar tudo isso porque trabalhamos com startups têm esse modelo também de buscar essas tecnologias que estão aí.
William, qual é a tua perspectiva do mundo hoje em questão de inovação, tecnologia, novos negócios? Papo livre. Epá, caramba. Que pergunta tão difícil, não é? É daquelas perguntas que na filosofia tem milhões de respostas. É por isso que eu faço a pergunta assim, bem livre, porque cada um vive aqui e se eu perguntar para outra pessoa vai ser outra resposta. E eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: eu não quero que eles saiam da universidade com uma visão salolateral das coisas. Salolateral. Eu quero que eles saiam com a visão deles. Então eles escutam um pouquinho que eu vou falar e um pouquinho do que o William vai falar, do que o outro professor vai falar. Não, e outra, quando eles saem da universidade, eu também costumo dizer que eles já estão desatualizados. Sim, sim. Ao longo do curso parece que já desatualizaram. E cada vez mais. Eu lembro-me perfeitamente, o professor Salomão estava em Lisboa, na altura, eu estava a tirar o curso de... Eu fui assim um privilegiado, mas ao mesmo tempo não foi assim tanto privilégio. Porquê? Porque o curso era todo, assim, tinha muita base analógica ainda de design, quando eu estava a formar-me, mas estava eu no terceiro ano, não é? Na licenciatura, no último ano, e houve uma mudança curricular drástica para incorporar novas tecnologias, enfim, mais maquinário, impressão 3D na altura ainda estava, era algo que ainda estava a emergir, e por isso eu reparei muito nisso, que parece que de repente, não é? Houve assim foi fatiado o mundo e tinha que se mudar as práticas todas. E então, em vez de eu fui assim a última leva que apanhou ainda uma construção muito manual, fazer design gráfico ainda assim com processos ainda muito até rudimentares, não é? De que não sejam importantes. O design de produto também, que também tive algumas cadeiras de design de produto, ainda era tudo cortar muito material, não é? O corte e costura, e notei que quando eu acabei o curso, não é? A licenciatura, de repente já foi instaurado assim tecnologias, impressoras e máquinas de corte, e isso para dizer que de facto está tudo a mudar muito rápido, e é muito simples pensar nisso, quer dizer, compramos hoje em dia um equipamento, uma máquina fotográfica, um telemóvel, o que quer que seja, e parece que no ano seguinte, ou passado 2 anos, já está assim, de vez em quando a pessoa já fica a pensar, olha, já está lento, não é? Já está aqui a faltar qualquer coisa. Então eu acho que tem sido tudo muito rápido, tem tudo evoluído muito rápido. A inteligência artificial, para o bem e para o mal, veio acelerar isso. Vai ser mais rápido ainda. Vai ser mais rápido ainda. Mas eu quero fazer um parênteses aqui e vou perguntar para o Felipe. Tá rangendo muito essa cadeira, tá? Dá para ouvir o ranger da cadeira ou não? Quer que eu troque a cadeira? Não dá? Eu estou a tentar não mexer muito, mas está... Eu vou... Aqui é tudo ao vivo, tá? A gente vai fazendo as trocas aí. Vamos trocar a cadeira, William. Vamos ver. Mas não está dando para ouvir, não. Tá, depois se valer a pena, você corta. Se não valer a pena, você não corta e deixa assim mesmo e pronto. E ver o que fica melhor. Ver o que fica melhor, mostrar essa dinâmica aqui de isto é ao vivo, isto não há mentiras, isto é tudo ao vivo. Então, só comparando, eu estava falando da inteligência artificial, né, que vai mudar o mundo para sempre. E eu sempre, contrariando um pouco a tua forma de pensar aí, que eu brigo com o Nelson muito por isso, que para mim, quando a coisa se torna moda, ela é muito mais fácil de tornar inovação. Por isso eu digo que eu tenho anomalia. A anomalia vira tendência, a tendência vira moda. Vocês contrariam isso, dizem que a moda vai ficando e a tendência é que continua. Para mim, a tendência acaba e vira moda, e a moda vira inovação. Essa é a minha perspectiva, que eu brigo com o Nelson muito, e vou brigar com você também com isso. Mas, na minha perspectiva, não na tua, inteligência artificial deixou de ser tendência, né? Deixou? Passou a ser o quê? Então é assim, eu acho que isto tem muito a ver com a tentativa de construir esse campo académico, não é, das tendências. Aquilo que aconteceu já há quase 20 anos foi uma percepção, não é, de que havia uma prática de mercado. Isso para um bocadinho só, rapidamente buscar as raízes do processo, mas que havia uma prática de mercado que era demasiado intuitiva e pouco estruturada, talvez, ou academicamente, ou não havia protocolos assim muito generalizados, e portanto começou-se a estudar as ditas
tendências, seja lá Deus o que isso significar, neste momento da conversa, pelo menos. Pronto. E então tentou-se aqui construir processos epistemológicos, de pensamento crítico, para tentar construir um campo, não é? Uma área, uma abordagem, não é? Que chamou-se de estudos de tendências. Ora, aquilo que se vê é que existem, de facto, manifestações ou sinais, se quisermos chamar, não é? Das tendências, daquilo que está a emergir, não é? Tendência enquanto essa tendência cultural, essa mentalidade, que são objetos, são artefactos, são criações, são comportamentos, são coisas palpáveis, coisas materiais, visíveis, não é? E eu acho que isso é que diferencia muito a tendência das modas, porque as modas são, no fundo, tendências cíclicas, que, não é? Que são representadas por objetos que têm picos de interesse e que depois desaparecem e que depois voltarão ou não, não é? E eu acho que é por isso, talvez a vossa discussão, não sei, nós vemos muito a tendência como algo em si mais intangível, mas maior, assim, mais macro tendências, como chamamos as mega tendências, não é? Sim. Pensar na sustentabilidade, são ideias que não desaparecem da noite para o dia, que são grandes massas de conhecimento que estão aqui, a tecnologia, não é? Por isso, talvez sejam um pouco por aí, as modas vêm e vão. As tendências, elas perduram. Eu acho que o modismo vem e vai, a moda vira mainstream depois. O modismo desaparece, os hypes, não é? Sim. Não é? Mas a moda vira mainstream depois, né? E desaparece e perde a capilarização. Ou melhor, capilariza, vira mainstream e deixa de ser relevante. Vira modelo. Eu estou a pensar as Crocs. As Crocs é um exemplo muito bom disso, né? Que eu sou usuário, né? Exatamente, por isso é que eu já vim preparado para não falar coisas muito perigosas. Então, mas as Crocs teve o quê? Cerca de, sei lá, eu arriscaria dizer uns 7, 8 anos, teve assim um pico muito grande, não é? De utilização, e até foi muito polémico. Eu gosto das Crocs porque é sempre polémico, porque ou adoram ou odeiam. E de facto, pronto, enfim, toda a gente comprava uns pins para colocar os badges para colocar nas Crocs, por aí fora. Ou seja, pico de interesse, não é? De repente, com o tempo, deixou de ser utilizada, deixou de, enfim, de vender tanto, ou o mercado saturou, enfim, chamemos do que quisermos. E agora parece que voltou, não é? Assim, há 2 anos atrás, e Crocs de salto alto, enfim, outros modelos, outros acessórios, agora é Crocs concorrentes para todo lado, parece que ficou um statement. Então não sei, pelo menos a percepção, não é, que temos é que há assim esses fluxos que não são muito controláveis. Quem me dera saber quais serão as próximas modas. Não, se calhar não estávamos aqui. Estávamos Não era esse o nosso local, né? Estamos tomando café com o Musk. O hype desaparece completamente. Não sei se com o Musk, também não sei se era com o Musk, mas certamente ali fora, na vossa linda relva, era de certeza. Então, nessa perspectiva, né? E de futurologia, né? Esse termo, você gosta desse termo? Tem muitos futurólogos aí, né? E ainda por cima, é uma pergunta dessas para ficar gravada, portanto tem aqui alguma coisa por trás dela. Não, mas é uma pergunta muito pertinente e muito, muito interessante, porque não é? A questão do futuro e das tendências sempre foi algo que nos preocupamos em tentar decifrar, diferenciar de alguma forma, porque notamos que muitas das vezes estão juntos, mas por momentos há algo nas tendências que não é tão superficial como o pessoal do futuro diz, não é? O futurismo enquanto movimento artístico. Estamos a falar aqui de futurologia, né? Dos estudos do futuro. Ontem eu esteve na minha aula lá falando da Faith Popcorn, né? Que é uma futuróloga, né? Eu acho que ela se autodenomina futuróloga. Futuróloga, né? Exatamente, é futuróloga. Faz futurologia. É um movimento social que nós temos reparado, que tem acontecido, é que muitas pessoas trabalham com tendências. E por qualquer razão, talvez porque acharam sexy, o termo futuro, começaram a denominar-se futuristas, futurólogos, não é? Eu trabalho, pessoas que trabalham com futuros, faço design futures, enfim, todas essas nomenclaturas, esse léxico. Só que depois, quando vamos ver as práticas, muitas das práticas nem sequer são de futuro, são práticas de tendências, né? De pesquisa de tendências. E muitas vezes são de presente. E do presente, ora bem, do presente, não é? Porque o futuro é um campo definido com metodologias, com práticas muito específicas de quem trabalha futuro. Então, eu acho que são ainda, assim,
conceitos que são rasos por vezes, não é? E eu acho que o mercado tem ficado muito raso. As pessoas de repente autodenominam-se, como já vi por aí, eu sou um crítico cultural, quer dizer, e a pessoa pensa, como assim um crítico cultural, não é? Mas é o quê? Byung-Chul Han? Virou Byung-Chul Han? Virou Lipovetsky de repente? Então eu acho que tem-se esvaziado também muitos conceitos e acho que não se tem pensado verdadeiramente sobre eles. Não esteja errado, enfim, é o fluxo das coisas, mas tem-me feito refletir muito sobre a superficialidade do uso dos termos, não é? Que é o que tem acontecido na minha perspectiva. Por isso, as tendências futuras, elas de alguma forma até comunicam, mas de facto têm práticas consolidadas e sedimentadas que complementam-se, mas são diferentes, não é? Têm uma abordagem epistemológica diferente. Então, futurologia está muito parecido com meteorologia, né? Nunca acerta. Eu acho que o mercado adora os profissionais que vão dizer amanhã, prepare-se Que vai chover. que vai chover. Exatamente. O mercado adora. E não chove. E não chove. Exatamente. Essa intangibilidade, imprevisibilidade. Não é? Você falou do Lipovetsky, eu lembrei que eu participei de uma conferência com ele. Ok. E ele estava autografando os livros. Eu fui falar meu livro. Eu entreguei um livro para ele autografar. Eu acho que era Felicidade Paradoxal, se não me engano. Entreguei para ele. Ele disse, olha, uso muito você nas minhas investigações, nas minhas pesquisas. Ele disse, Autografou. Fiquei tão feliz com essa... Ouviu um do Lipovetsky. Então continuei usando ele, não fiquei com mágoas. Não, e nós usamos muito também. Mas tem que falar algumas besteiras também, né? Tem. É preciso cutucar. É preciso cutucar os conceitos, é preciso cutucar o futuro. E acho que há pessoas que têm esse papel de facto de estimular e de, não é? Assim como tu fazes, muito. Não é? No contexto da inovação, não é? Das tendências de fazer crítica, de pensar efetivamente qual é o local, como é que podemos melhorar e essa relação de mercado, de território, gosto muito da palavra território, do conhecimento, de levar o conhecimento de uma forma aplicada é algo interessante e acho que és muito provocador nesse sentido, o que é bom, não é? Como é que os conceitos podem ser depois traduzidos em algo efetivamente... E daí você falou numa fase uma palavra bem interessante, que é a cultura, né? Sim. E a cultura está muito arraigada, é muito ligada ao modelo acadêmico, universitário, isso tudo. Só que a universidade está apartada do mercado, não sei se ela ainda está ou se ela não está. Qual é a tua perspectiva? A universidade ainda está muito apartada no mercado? Ela está se aproximando? Ela está fazendo uma relação melhor? O que se vê? Portugal, Brasil, que você está nos dois lugares, né? Você está dando aula aqui e em Portugal também. Como é que está a universidade hoje? Nós somos mais próximos daquilo que nós pensamos, mesmo, né? Em termos lusófonos até. E eu acho que tem de tudo em todo lado. Sempre. É uma máxima que eu levo para a vida. Para ter cuidado sempre com as generalizações, mas, portanto, há colegas, investigadores, professores, empresários que têm essa vontade, esse interesse, de facto, de traduzir muito as coisas para o mercado, outros que são mais académicos, mais institucionalizados e que pensam que não é meu papel levar isto de alguma forma para fora. Há de tudo. Agora, o que eu acho que é de facto interessante, pelo menos lá é aquilo que eu tenho sentido, é que tem havido um incentivo, um interesse, não é, por parte de políticas públicas de facto pensar talvez uma ativação do conhecimento de alguma forma. E a cultura é muito bom por isso. Porquê? Porque ela está numa base, não é, das ciências sociais e humanas assim muito teórica, às vezes até é complicado definir cultura, complicado definir cultura, só que depois pensar na cultura de uma forma utilitária também é positivo. Porquê? Porque traz outras dinâmicas para o próprio conceito, não é? E acaba por mostrar que os conceitos são muito vivos e que ao longo do tempo eles evoluem. Note-se a área de gestão cultural, de produção cultural, não é? Que é algo que acaba por acionar e pensar muito no campo cultural de Bourdieu, se quisermos, e como é que nós depois traduzimos isso até numa perspectiva mais de mercado. Por isso, esses termos têm tido assim um papel de reflexão, mas têm sido levados por algumas pessoas de forma muito interessante
para o mercado, e isso tem trazido depois abordagens diferentes dentro das áreas científicas. Por isso eu vejo potencial, muito sinceramente, e vejo um mercado sedento de pessoas que pensam, acima de tudo, não é? Porque acho que esse é o grande papel das instituições, enfim, de ensino, seja ensino superior ou não é? Levar pessoas que pensam e que são críticas e que, e gosto muito de uma frase que levo para a vida do professor Fernando Oliveira, não é? Que é a tomada de decisão. Portanto, nós temos que saber tomar decisões, não é? E temos que saber articular as nossas perspectivas da tomada de decisão. Claro, depois uma cultura mais pessoal vai ajudar a isso. Porquê? Aumenta o nosso léxico, aumenta o nosso conhecimento. Quanto mais cultura tivermos, não é? Quanto mais cultura retivermos connosco, melhor conseguimos justificar, enfim, tomar decisões, justificar produtos que queremos criar, ideias que queremos aplicar. Por isso eu vejo assim, uma sinergia muito interessante sobre isso. Quando eu falo de cultura, e a minha perspectiva, e você trouxe isso um pouco, né? Que ela precisa ter como eu gosto de trabalhar, muita colaboração para que se consuma uma cultura não exclusiva, né? Eu cito sempre Descartes nas minhas aulas, né? E o primeiro parágrafo do discurso do método ele diz assim, né? Que não existe no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso. Mesmo aquele mais difícil de satisfazer está contente com o que tem. Então o meu bom senso é diferente do seu bom senso. E a cultura acaba trazendo um senso comum, né? Exatamente. E esse senso comum é que acaba conduzindo o Homo sapiens sapiens, né? Nós para um futuro. Então precisa desse senso comum, e daí o outro assunto que eu queria levar quando se fala em tendência e inovação, atualmente, feliz ou infelizmente, essa questão da cultura do senso comum está sendo construída pelas redes sociais, pela internet E socorro, não é? E socorro. Ainda estava na UDESC com uma discussão muito interessante, porque tenho vindo a abordar, a aprofundar, tenho-me interessado muito pelas humanidades digitais. Assim como um campo que diferencia muito essa prática, não é? Digitalizada, tecnológica, para aquilo que é mais tradicional. E de facto discutimos exatamente isso, não é? Essa ideia de rede, de sociedade de rede, de sociedade conectada, e estivemos a pensar muito sobre o papel, efetivamente, da existência de um segundo mundo paralelo, não é? Que é o mundo digital. Eu acho que isso afeta claramente as relações, quer dizer, após a pandemia, então, e quer dizer, a pandemia já não foi ontem, já tem muito tempo. Se formos pensar nessa velocidade da evolução do mundo, a pandemia não é recente, já, da minha perspectiva, eu acho que já lá foi muito tempo. É muito engraçado ver como os hábitos mudaram e têm mudado, e como a forma de perceber o mundo tem mudado por causa disso. E agora vou utilizar um exemplo muito pessoal da minha irmã, que basicamente foi... Qual é o nome dela? Tem que dizer o nome dela. É Filipa Menezes. Filipa é bem português. Assim. Bem português. Ela agora está a estudar design também, design gráfico e multimédia. E eu acho que ela é muito interessante. Eu olho sempre para ela para ver assim, os hábitos, essa relação com o digital, porque é outra geração, é a geração Z. Pronto. Eu ainda sou millennial, não é? Portanto, eles são geração Z. Sei que não se pode encaixotar as gerações, mas é uma forma de tentar perceber, não é um padrão. Sou baby boomer. Então, temos aqui 3 gerações diferentes, não é? Mas eu sempre olhar para ela, porquê? Porque eu lembro perfeitamente que houve o Covid, não é? A pandemia, e teve um dia que eu achei muito engraçado, que ela estava em casa. Tinha sido o final, já podíamos sair de casa, e enfim, a pandemia estava, mas nós lá em Portugal podíamos sair naquelas aberturas que iam havendo. E ela disse, eu vou tomar o pequeno almoço, não é? O café da manhã, com as minhas amigas. Eu falei, que bom, pronto, vai, assim, vão conversar e tal, e enfim, vão, depois desse momento de ficarem fechados, até vai fazer bem, vai e ser feliz, divirta-se. Só que eu pensava que ela ia sair de casa. E não, ela foi para a cozinha, preparou o pequeno almoço, levou para o quarto. Ligou o portátil. Por acaso foi o telemóvel, mas é a mesma coisa. Todas nos seus quadrados, com o seu pequeno almoço. E eu fiquei chocado. Eu não me esqueço disso, porque eu fiquei muito chocado. Eu disse, então, vocês estão a tomar o pequeno almoço assim?
E ela ficou a olhar para mim e eu disse: mas o que é que está aqui a acontecer? Então vocês podem sair e ir para o café. E estavam todas lá. E foi quando eu tive um clique. Por isso é que eu me lembro, porque eu tive um clique nesse dia e eu disse: o mundo mudou. Não é? O mundo mudou. A própria questão ela às vezes é muito ativista. E não há nada contra, eu acho muito bem, porque eu gosto de pensar que os ativistas são pessoas que pensam. E, só que é um ativismo, por exemplo, digital. Se for presencialmente, eu noto que parece que muda a forma de pensar e reagir. Ou seja, parece que o sujeito digital também é, não é? É outro sujeito. É outro sujeito, ou é uma extensão de nós. Então eu acho que sim, que está a moldar, a nossa Cultura. está a mudar a cultura, está-nos a moldar a nós e eu próprio, não é? Que a inteligência artificial, eu tenho alguns colegas que acham demais, porque eu passo às vezes assim largos minutos a falar com a minha inteligência artificial, por voz já, nem é sequer escrito, e eu divirto-me imenso, eu entretenho-me imenso com isso. Eu vi que uma pesquisa aí que 60% dos usuários do chat GPT no Brasil usam para fazer análise. Exatamente. E há um problema no meio disso. A análise é incrível. Ele de facto é muito bom a analisar, principalmente quando nós alimentamos, não é, com o nosso conhecimento. Outro dia também fiz um teste com um amigo que foi estava assim um modismo de perguntar nas redes sociais para o ChatGPT fazer um roast, não é? Assim, para nos destruir, assim, faça-me um roast pesado sobre mim com base em tudo aquilo que sabe sobre mim. E esse meu amigo, tipo, o ChatGPT não lhe disse nada. Falou assim coisas aleatórias, inventou muitas coisas. E quando foi comigo, não. Porquê? Porque eu alimento, eu falo com ele, eu comunico. Ele sabia muita coisa da minha vida. Não era nada, enfim, de outro mundo, mas sabia coisas sobre mim. Interesses, dúvidas às vezes. Como é que se escreve uma palavra? Uma coisa tão simples, não é? De corrija-me este e-mail. Ou veja se há aqui erros nessa frase. Coisas assim que a pessoa está a pensar: isto é irrelevante, não vai acontecer. Não. Eles não têm a nossa memória, eles não têm uma memória cache que depois apaga, aquilo fica. E portanto ele sabia falar sobre mim. Ou seja, é muito interessante perceber que quando nós alimentamos, não é, esse tipo de tecnologia, não é, com a nossa cultura, com a nossa forma de viver, de pensar, eu acho que ela é uma máquina, é verdade. Sei que levanta muitas questões, é muito polémico, é verdade. Mas também faz-me pensar nas possibilidades, não é? Eu acho que o mais imediato hoje em dia é o tempo. Não é? Quer dizer, andar a ler 4, 5 vezes aquele e-mail importante que vamos mandar para o nosso chefe, não é? Ou para o professor Salomão, não é? Eles fazem uma tarefa muito mais rápida e poupa-nos tempo. Então, assim, eu não sei, eu acho que o mundo está a mudar. Eu acho que há sempre as pessoas mais céticas. Eu prefiro pensar que há pessoas que não gostam. E aí eu até acho que é mais interessante. Mas é como a calculadora. Esse tipo de tecnologia veio para ficar na nossa cultura, veio para modificá-la ou incrementá-la, não é? E ele está aí e não vai desaparecer. Portanto, assim, até que ponto nós podemos servir ou não para fazer dele um mundo melhor, né? Um lugar melhor. Mas provocando um pouquinho, né? Você falou da calculadora. Um caixa do Continente não sabe fazer um troco. Um caixa... O caixa do Continente, do mercado. O caixa é a pessoa ou... pessoa. Pois... Não é que, não sei se não sabe, mas eu percebo o que queres dizer, não é? Sai automaticamente na tela. Mas não sabe. Não sabe fazer. Se pede para outro. Se chamar essa tela não aparecer, não mostrar, ele não sabe fazer. Bem, eu tive uma experiência também muito interessante recentemente, porque em Leiria, não é? Eu sou de Leiria, em Portugal, montaram um continente, que é um supermercado, lá uma grande rede de supermercados, e colocaram aquilo que foi considerado o supermercado mais digitalizado, mais inteligente. Não sei se agora há outros, mas foi assim questões de alguns meses atrás, de Portugal. Eu confesso que foi assustador. Porquê? Porque nós entramos no supermercado, escolhemos os produtos que queremos, não é? Colocamos na cesta, no carrinho. No momento de sair, há uma zona em frente à caixa automática, sem pessoa. Aparece Já quanto você... tudo que nós compramos, o valor final
E a pessoa já nem põe o dinheiro na máquina. A pessoa liga o relógio e faz um tap, pagou e vai embora. E eu fiquei a olhar assim, muito desconfiado, a pensar, meu Deus, não é? Onde é que nós estamos? Que coisa tão... Não é uma tecnologia nova, mas é assim, é muito interessante falar de inovação, mas depois quando a pessoa vive a inovação parece que fica assim sempre, não é? Mas você, não sei como é que está lá agora, Não. como é que está esse momento. Mas você viu a história da Amazon? Do supermercado. Que não era verdade? Não era verdade o quê? Que é aqueles que você entrava naquele mercado da Amazon e as câmeras viam que você pegava, que Sim. você devolvia. Diz que não. Diz que as câmeras mandavam para um grupo de pessoas na Índia que ficavam observando você e davam a resposta. Não tinha uma IA responsável por isso. Ok, isso eu não sei. Isso saiu na mídia aí, né? ok. Que tanto é que fecharam os mercados, né? Ok. E por dois motivos, né? Fecharam por esse motivo e nos Estados Unidos porque eles estavam sendo vítimas, as pessoas que alguns entravam no mercado estavam sendo de preconceito. E muitas pessoas negras não entravam no supermercado porque diziam, não, vão achar que eu estou roubando. Ok, bem, isso eu não sei. Não sei dizer se eu li numa não sei matéria. dizer se há alguém por trás das câmaras, não é? Como se costuma dizer. Não sei se é um Big Brother no supermercado, não é? E alguém está a ver. Mas isso tudo, porque é que eu estava a falar disso? Mas também não é só esse caso, né? Teve aquele caso daquela outra empresa que até quebrou agora há um ano atrás aí, que fazia códigos, criava códigos de programação com a inteligência artificial. Não lembro o nome agora, não vou lembrar o nome. E depois se descobriu que ela ia para a Índia e tinha milhares de indianos, programadores, tem milhares na Índia, né? Criando códigos. Não era a IA que criava, eram os indianos que estavam... E como é que vamos validar isso? Não sabemos. Nós acreditamos que tudo pode acontecer. Mas isso tudo eu estava a pensar que talvez não é que, por exemplo, sei lá, a máquina do troco, o caixa, ele não vai desaparecer. Porque as pessoas pensam, ele vai desaparecer. Eu acho que ele vai se ressignificar. Não é? Por exemplo, há ditos... Até porque também não há mais dinheiro, né? Se não precisar em troco, não há mais dinheiro. Exatamente. Ora bem, não é? Mas os europeus gostam. Do quê? Gostam de uma moeda. De uma Gostam nota. de uma moeda. Pois é, eu reparei que aqui não. Olha, Aqui não há. eu brinco a dizer que eu tive 20 minutos de Brasil quando cheguei, não é? Em São Paulo, e já tive um perrengue. Que foi, Perrengue é bom. que foi no Starbucks. Porque eu não tenho cartões, não é? Eu só trouxe um pouco de dinheiro comigo vivo e fui comprar um café expresso. A senhora disse-me o valor e pediu débito ou crédito. Foi automático com a máquina já. Débito ou crédito, assim com a máquina. Cash. E eu disse, com dinheiro, só tenho dinheiro vivo. E ela disse, ficou a olhar assim muito surpresa. Eu não tenho troco. Eu disse, eu não tenho débito nem crédito. Então foi assim. Eu acabei de dizer, olha, arredondo disso para cima o valor e dê-me o troco que tiver. E então são práticas, são comportamentos, são formas de viver que estão a mudar. A cultura está a mudar, não é? E se calhar a caixa do supermercado não vai haver a pessoa a dar o troco, mas há a pessoa que tem que ficar a validar, a dar o apoio, de facto. Mas a comparação é essa. A calculadora virou o nosso dia a dia, como IA. Mas só que ela, em termos de matemática, por exemplo, a calculadora nos emburreceu um pouco. Será que a IA vai nos emburrecer? Deixar-nos mais burros, menos inteligentes? Eu acho que vai nos deixar um bocadinho mais preguiçosos, talvez. Não é? Não sei, ter a ideia do assistente virtual, eu estou sempre a pensar o que é que vai acontecer a seguir. Sempre a pensar o que vai acontecer a seguir. E eu já estou à espera de ter o género de uma Alexa, que há de ser outra coisa qualquer no futuro, não é? Em casa, ligado ao meu telemóvel, e eu vou dizer, por favor, diga-me o que é que eu tenho que fazer agora de manhã e como é que eu posso resolver este problema da minha vida. Eu estou à espera disso, não é? Já existe um bocadinho, mas não é tão automatizado, tão inteligente como é. Eu acho que vai nos deixar preguiçosos. Mas eu acho que nós vamos passar a ser, por exemplo, os professores vão passar a ser curadores de conteúdo. Eu não tenho dúvidas. Nós vamos ter que ensinar cada vez mais os estudantes, e eu já o faço, a perceber se aquilo que a inteligência artificial, as fontes que estão disponíveis online, não é? Se de facto são fidedignas, se de facto são verídicas, se de facto fazem sentido, ou seja, vai-nos mudar a nossa cultura existencial, não é? Vamos ter que começar a perceber, ok, se calhar eu não vou estar a fazer as contas, eu vou estar a ver se o processo de fazer as contas que ele me está a dar está correto, não é? Sim. Não sei, mas eu acho que muita coisa vai ser facilitada.
Eu não tenho dúvidas. Só uma nota muito rápida para perceberes, que eu até estava a falar, até estava a comentar com a professora Sandra, que é a própria questão da investigação científica. Qual é o papel do cientista? É recolher informação, não é? E, enfim, filtrar, analisar, compreender aquilo que faz sentido para um contexto. Imaginem, estamos aqui à procura de, sei lá, evidências para um desenvolvimento sustentável de um produto. Uma coisa é ter um cientista que vai lá e procura as keywords e tenta filtrar os artigos. Outra coisa é termos um IA, não é? Já acoplado a uma base de dados, em que nós fazemos a pergunta como é que isso se resolve e ele já automaticamente traz a informação filtrada. Quer dizer, é potente. Eu vejo potência aí, de uma forma, não é? Vai acelerar. Vai acelerar. Já está a acelerar, não é? Já está a acelerar. Outro dia foi super engraçado que eu estava assim, aqueles dias mais corridos, e uma colega mandou-me a professora Madalena Plonka, da Polónia, mandou-me um WhatsApp a dizer: responde o meu e-mail que eu preciso de uma resposta. E eu disse: estou aqui muito atrapalhado, vou escrever os pontos essenciais e depois só pedir para a inteligência artificial compor a minha mensagem. E ela depois manda-me um WhatsApp: obrigado, mas por favor, gosto mais dos teus e-mails, são mais pessoais. Eu disse: eu sei, mas é que eu estava mesmo sem tempo. E então, é assim, enfim, eu acho que isto vai dar assim uma reviravolta muito grande, cultural, não tenho dúvidas. Então tá. Você se empolga e sai do microfone. O quê? Você se empolga e sai do microfone. Opa, eu sei, é verdade. Há quem diga que eu falo com as mãos, que é outro problema. Portanto, ô Luís, se não tiverem a ouvir, depois faz um sinal. Então, mas eu quero voltar um pouquinho, voltar na cultura, né? Sim. A cultura virou global, né? Virou muito global. E daí todo mundo tá falando a mesma coisa. Será que isso não é mal? Eu acho que é péssimo. Eu acho que é péssimo porque acabamos por... Saiu uma notícia ontem muito interessante no jornal português, não me lembro o nome, que dizia... Era uma entrevista, não li a fundo, mas dizia que as capitais europeias estão a ficar todas iguais e que é desinteressante já viajar pela Europa porque nós saímos de uma capital para outra e está tudo preparado para o turista e é tudo a mesma coisa, não é assim? E já ouvi isso de vários pensadores, não é? Que é o desenvolvimento das capitais europeias. Sabemos que tem determinados tipos de restaurante com determinados tipos de comida, com o menu em português, em inglês. Sabemos que eles vão estar perto da catedral principal do centro histórico da cidade. Sabemos que há um bairro mais antigo que tentam vender como um bairro tradicional. Parece que não é, está a padronizar a cultura, e por isso que há um interesse muito grande enfim, das pessoas quando viajam, ou pelo menos eu tenho sentido isso, não é? Do autêntico. O que é autêntico? É que eu quero ver o autêntico, porque aquilo que já existe não me interessa, não é? Isso já eu consigo ver por minha conta. E acaba por ser um pouco triste, porque estamos a perder aqui o nosso ADN, não é? A autenticidade é fundamental. Quando você fala em branding, né, que é a minha primeira área de pesquisa, a autenticidade é bastante importante. Mas isso é verdade. O turismo, principalmente, né, está perdendo a autenticidade por causa desse primeiro modelo capitalista, né? Que está aí, que precisa monetizar, precisa ganhar dinheiro, mas ficando tudo muito igual, né? Sim. Muito igual. E por isso que tem sido criado muito turismo de experiência, coisas assim que levam o turista a buscar novos caminhos, novos rumos, mas não só no turismo, acho que também em todas as áreas, né? Na moda, vestuário, no automóvel. Não, você sai na rua, hoje os carros são todos iguais. Você não sabe qual é a marca porque o farol na frente é igual, a traseira é igual. Esse aqui, qual marca que é? Esse aqui é Ford ou era Volkswagen ou era BYD, né? Que é cada um deles? Então, isso tem muito a ver com a questão que a gente que estuda em tendências tem que fazer. Porque daí, vou dizer, ficou mais fácil, né? Pesquisar tendências. Ficou porque os padrões acabam por ser mais evidentes. Mas também criou aqui um potencial de gestão, de inovação. Não é? As tendências depois permitem também inovar para sair fora desses nichos. Agora, inevitavelmente os consumidores são globais, não é? Cada vez mais. E os interesses acabam por depois
enfim, de forma até política, espartilhar por todos os locais. Estou a pensar nos carros elétricos na Europa, não é? Quer dizer, é uma coisa, assim, uma medida que tem sido estimulada em vários países e pronto, quando temos forças maiores que nós a estimular, a provocar essa utilização, como é que vamos fugir delas? Não sei, será que é possível? E assim, volto a dizer, é uma ação do capital, né? Porque vários autores, principalmente de ambientalistas, né? Sim. Dizem que o carro elétrico não é o mais sustentável que existe. Exatamente. Né? A condição da construção das baterias, que custa muito caro ecologicamente, para onde elas vão depois, tudo isso. E se a gente buscasse outros combustíveis que não o elétrico, né? Talvez fossem muito mais sustentáveis. Mas o mercado encheu isso, né? Sim. Porque o mercado e porque a sociedade precisa alimentar os seus cidadãos, a sua população, ela entrou nessa vibe. A China precisa da comida, né? Então ela vai ter carro, né? Muitas pessoas começaram a refletir sobre os carros elétricos no apagão que tivemos lá em Portugal, agora e em Espanha, recentemente, não é? Não havia como carregar. Não havia como carregar os carros. Então quem tinha gasolina, gasóleo, lá iam eles, não é? Elétrico não. Isso de facto faz pensar nas coisas mais do que só modas, não é? Porque no início parecia uma moda comprar carros elétricos, mas de repente o mindset, que é a tendência à sustentabilidade, acaba por justificar a existência desse produto, não é? Mas até que ponto é o espírito crítico, lá está. Eu acho que as pessoas que têm depois uma formação mais das humanidades, ou com um espírito mais enfim, não é? De criticar a sociedade, acabam por pensar nessas questões. Eu tenho colegas que decidiram não ter carro elétrico mais, compraram, revenderam e disseram não, porque, ok, é uma questão de sustentabilidade, sim, mas se calhar o carro GPL, que é o gás, não é, natural, é mais sustentável que... É preciso pensar, acho que essa globalização do conhecimento, que falávamos, não é, que está tudo a ficar igual, as pessoas estão a pensar todas iguais. Nós temos que ter o cuidado para não cair na rede de... porque é fácil acreditar que o governo está a dizer que é assim, então é assim. É muito fácil. Não é? É uma entidade superior que diz que... Nós temos que ter um espírito crítico para perceber efetivamente se as coisas são assim ou não. Não é? Acho que isso é o principal hoje em dia para termos essa fuga. Daí eu falando, agora eu vou ter um carro de gás, mas daí o Putin vai lá e... Mas eu corto o gás. É muito complicado, Solomon, ter respostas para isso. Eu acho que pesquisar tendências depois faz-nos também ter assim esse pensamento mais, enfim, global, holístico sobre essas questões. E bem isso, quando eu acabei falando do Putin, eu acabei lembrando que assim, há uma interdependência. A Europa, quando se uniu, e agora os ingleses quiseram sair, né, da Europa e tal. Eles saíram, mas eles continuam no nosso coração. A Europa, quando se criou, construiu-se uma comunidade mais próxima e tal. É mais fácil discutir e falar de tendências no mundo europeu? Isso é muito interessante. Ou no mundo global? Eu tenho estado assim no Politécnico de Leiria, tenho estado em vários projetos europeus de desenvolvimento de várias ações. E aquilo que nós temos notado é que há um interesse, principalmente dos colegas de fora, não é? Porque quando estamos dentro temos os nossos problemas internos para resolver e acabamos por não olhar o que está fora. Mas aquilo que nós notamos muito é que há uma tentativa de definir, ou um interesse, essa unidade europeia. É aquilo que eu tenho visto muito, não é? Os valores europeus. Quais são os valores europeus? Eu acho que nisso, por exemplo, o Brasil se calhar já definiu há mais tempo. Que há uma brasilidade, não é? E de repente há as regionalidades, ou enfim, estadismos, se podemos dizer assim, não é? Cada estado tem as suas particularidades. E a Europa é muito isso. Há um senso de unidade, é verdade, não é? Assim, europeu, e depois cada país tem a sua enfim,
Mas da cultura própria. talvez no Brasil isso seja mais simples, principalmente por causa do idioma, né? Porque a Europa tem o tamanho do Brasil, o tamanho do isso é Brasil. verdade, sim. E quantos idiomas? É uma nuance cultural também, não é um idioma. não é? Mas só pensando no idioma, né? Pois. A Espanha tem 5. Exato. É espanhol, mas tem 5 diferentes. né? E variantes, não é? É. Então, assim, se imaginar quantos idiomas se falam na Europa e como é que elas vão se conversar. É claro que daí voltamos para a inteligência artificial, né? Hoje você pode falar, nós podemos estar fazendo o nosso podcast aqui e uma pessoa ouvindo nós Sim. falarmos com a nossa voz no idioma dela, em lituano. Exatamente. Sim, é verdade. Mais uma potencialidade para a inteligência artificial, por exemplo. Mas estive no Rio Innovation Week a semana passada e uma das palestrantes, uma futurologista, que eu não vou lembrar o nome agora, Webb. Amy Webb. Ela foi dar a palestra dela, né? Ela foi dar a palestra dela e ela quis falar em português com uma inteligência artificial. Aham. E deu bug em tudo, e ela falava uma coisa, a inteligência falava outra. Pode ser um problema também, não é? Eu acho que levou 20 minutos para a palestra engatar. Arrancar. Arrancar, porque a inteligência ainda não estava tão inteligente assim. Mas falou depois, no fim? Sim. Acabou por funcionar. No final, ela falava inglês aqui e todos nós já ouvíamos com a voz dela. Ok, na língua que... Na língua portuguesa, na língua que eu quisesse. Exatamente. Que eu quisesse. Ok. Isso é interessantíssimo, caramba, não é? Eu acho que isso é interessante. Eu não sei. Eu acho que as culturas são complexas de definir, mudam muito, mas isso faz-me lembrar, e é assim uma grande bússola que eu tenho num conceito teórico, não por ser académico, mas porque eu gosto de pensar efetivamente que as pessoas definiram as coisas por alguma razão. De Raymond Williams, né, que é o Structure of Feeling, essa estrutura de sentimento, que está muito relacionado com as vivências individuais das pessoas sobre, enfim, as culturas, os espaços, os meios. E eu gosto de ter essa associação sempre presente com os meus estudantes que tem a ver com os estilos de vida. Tu tens que viver para compreender de uma forma plena, profunda, efetivamente algo. Porque se nós não vivermos e só falarmos sobre, não é? É o que a semiótica explica, não é? Parece que a mensagem vai diluindo, vai alterando. Num português até mais corriqueiro, dir-se-ia que quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Sim. E daí a importância também de viver as culturas, né? E de viver culturalmente os espaços, as experiências. Por isso que não basta ouvir o podcast do TXM, tem que se vir ver o melhor espaço de inovação de Florianópolis, não é? É diferente, diferente. E por isso a cultura tem esse papel que nunca vai perder, que é de informar, de vivenciar, não é? Enfim, as pessoas. Por isso é que o turismo nunca vai acabar. Não é? Quem diga que é um mercado que nunca acaba. Se calhar até podemos passar fome uns dias, mas não vamos deixar de querer viajar. E há quem passe fome para poder viajar também. Sim, não é? com muitos. E então... Ou passei fome na viagem também. Às vezes. Ou passa fome na viagem também, é verdade. Eu aqui não estou a passar fome na viagem, muito pelo contrário. Sei lá. E vamos falar em viajar? Sim. E daí eu quero chegar no William também. Como é que foi isso de ser um luso brasileiro? Complicado no início. Você foi com quantos anos para lá? Eu fui muito pequeno, tinha 10, 11 anos. E talvez por isso também tenha perdido um bocadinho o sotaque. Mas eu também costumo dizer que era outro Portugal. Eu hoje em dia brinco a dizer, eu já não tenho nem documentos brasileiros, só tenho os documentos portugueses. Por um lado é complicado, não é? Assim, num nível mais sociológico, porque parece que para alguns portugueses dizem que eu sou de cá, e para os de cá dizem que eu sou de lá, e depois a pessoa não é de lado nenhum, não é? Mas no início foi complicado, mas também acho que é todo o processo de mudança, não é? Cultural. A cultura tem essa nuance, não é? De percepção. Mas depois a pessoa acaba por se adaptar mais ou menos, melhor ou pior, não é? Há quem não se adapte muito e mude e vá para outro lugar. E teu pai está cá e tua mãe lá, isso? Exatamente. Mas depois acaba por correr tudo bem e a pessoa... Mas você foi para lá... a tua mãe é portuguesa? Não. São todos brasileiros. Cá, daquela raiz muito italiana até. E depois a minha mãe foi para lá e eu fui com ela. Pronto. E pronto, é assim. Eu acho que no início é diferente. Mesmo pela questão de inovação, a pessoa está a ver outras coisas, a acontecer de outra forma, não é? E a pessoa vivencia outras coisas. E depois ganha assim uma elasticidade cultural
que é interessante, porque depois a pessoa ganha, não é, uma compreensão do mundo de outra forma. Então eu acho que é sempre muito positivo. Eu tive agora, no verão, conheci um pessoal através dos primos que é uma família muito curiosa e muito interessante, porque passei um dia com eles, meio-dia com eles agora no verão. Ela era acho que era da Irlanda, se eu não estou em erro, e depois casou-se com um português que nasceu no Reino Unido, e depois vieram trabalhar para o Brasil e tiveram um filho cá. Depois foram trabalhar para a Espanha, tiveram outro filho lá, e depois estavam a viver numa região lá espanhola. Agora. E eu achei super curioso, não é? Porque até foi uma experiência mais intensa que a minha, que é caramba, olha, reparem a quantidade de culturas, não é? E reparem a quantidade de formas de pensar diferentes sobre o mundo, não é? Essa globalidade de maneiras de entender o mundo que se ganha. E assim as conversas eram muito interessantes, eram muito ricas, porque depois é a troca de experiências, não é? É como ir viajar, toda a gente vai viajar e quando volta só quer contar coisas, não é? E vi isso e vivi aquilo. Mas depois outras coisas engraçadas, que é o olhar do turista, que generaliza tudo. É isso eu disse sempre aos meus alunos quando estamos a fazer análise cultural. Cuidado é para não generalizar, porque parece que a pessoa vai lá fora e come, sei lá, um doce qualquer. Ai, era um doce tradicional, não é? E não. Mas eu acho que... Tipo morango do amor. Tipo morango do amor, exatamente. Nós tivemos o chocolate do Dubai. Lá. Eu acho que, enfim, olhem, a globalidade é sempre boa. As viagens, as migrações, as mudanças trazem sempre e acrescentam a muito valor e permitem inovar muito mais, acima de tudo. Saia justa é um termo normal? Em Portugal, não? Eu acho que já se consegue perceber o contexto de saia justa. Assim, uma dificuldade, talvez. Uhum. Não é? Saia justa é você colocar numa situação delicada. Exatamente. Mas Portugal ou Brasil? Lisboa ou Florianópolis? o quê? Para viver? Não, você, tô perguntando você. Portugal ou Brasil? Lisboa. Tô colocando uma saia justa. É uma grande saia justa, então. Muito difícil. É porque Floripa, Floripa. como as pessoas dizem, enche a alma. E as pessoas de cá são incríveis. É por isso é muito difícil. Neste momento o meu coração é lisboeta, não é? Acho que ainda não tive a oportunidade de ficar cá. Mas é que você morava em Leiria, né? É, exatamente. E depois fui estudar para Lisboa e em Lisboa fiquei, mas depois agora trabalho em Leiria e portanto a minha mãe agradece, porque assim vê-me todas as semanas. Mas Compra tênis para você? Comprou alguns tênis que você me contou? comprou os ténis do Lidl, é verdade. Minha mãe é empreendedora. Não comprou um par, comprou 8. Não foram 8, mas foram 4. Foi assim um exagero. Mas eu acho que só poderia responder a isso depois de ficar cá assim a viver isso mais intensamente. Mas tenho a dizer que em uma semana o amor por Florianópolis foi bem rápido. Obrigado. Partindo para o finalmente, né? Que a gente também não vai fazer as pessoas ficar ouvindo nós o tempo todo, se encher da gente, né? Não quero que acabe. A gente tem aqui no nosso programa, todo podcast acaba fazendo essa brincadeira, né? Nós temos perguntas padrões. E numa delas eu vou te pegar. Bem interessante. Nós somos TXM. T de Think, X de Experience e M de Management. Então nós temos uma pergunta T, uma pergunta X, uma pergunta M, ou TXM, né? E eu tenho que responder. Você vai responder as perguntas. Então a pergunta T, Think. Falamos com o Nelson agora há pouco. Sim. E ele me disse assim que você não é tão leitor, que você gosta mais de falar, escrever do que ler. É mais falante do que leitor. Mas a etapa Think é um livro, um filme ou uma música que te inspira. Caramba. Ou um autor, uma frase. Tem um livro, porque eu me revejo muito naquele livro do Grant McCracken, o Culture Chief Officer. Eu não consigo largar o livro porque e é um livro que eu recomendo aos meus estudantes, porque eu costumo dizer que é o livro que aborda de tudo, que fala de tudo e que pensa como nós, não é? E eu sei que as novas gerações leem também. Algumas pessoas leem muito pouco ou têm muita dificuldade, muita resistência. Eu costumo dizer, começa por este, porque vais-te interessar. E eu acho que ele tem assim essa abordagem cultural muito interessante e depois vai dando assim insights e vai temperando
a nossa vida. Portanto, eu deixava o Grant McCracken. Tá na minha bibliografia básica das minhas disciplinas, esse livro. Nas minhas também. CCO, né? E acho que vale a pena. É uma bíblia para ter. É um bom livro. Eu gosto muito desse livro aí, já usei. E fala, né, dos Trend Hunters, né? Fala muito, né? Que as pessoas estão mais trend do que hunters, né? Exatamente. E que há muitas culturas para procurar essas trends, portanto... Então, eu falo isso. Então, temos um livro aí, vale a pena. Depois a gente pode colocar nos créditos ali o link para conseguir esse livro. Eu sei que na biblioteca da Universidade Federal você ainda tem, porque eu pedi e o livro tem lá disponível, né? Eu já escrevi vários artigos usando ele como referência. Então tem muita coisa. Então está validado pelo professor Salomão. Portanto... CCO é um livro muito, muito legal. Experience, uma experiência que mudou a sua vida. Caramba, teve uma experiência e eu falei dela ontem, que foi, e agora tens que me ajudar que eu não sei o nome, mas foi com a professora Sandra, que foi ela levou-me ali no centro de Florianópolis a tomar caldo de cana. Caldo de cana. No mercado público. No mercado público, que era assim um mercado muito cheio e assim parecia que consumia, e eu olhei para aquilo e eu disse, meu Deus, quanto estímulo que existe aqui, e de facto fez-me pensar que esses estímulos, esses lugares carregados de significado estão em todo lado. E é uma coisa que eu me lembro porque havia uma dicotomia muito grande entre o tradicional, o global, muitas culturas e muitos sítios, e lembro-me sempre dessa experiência. Foi uma experiência muito boa de ver o tradicional, de ver essa globalização de vários cantos do mundo, de ver produtos de todo lado, de ver assim o calor do consumo. Foi muito interessante essa experiência. A minha aula de tendências, aquela que você teve lá há um tempo, na 8ª ou 9ª aula, eu levo aluno lá. Ok. Eles vão lá para fazer uma transição cultural, cool hunting, alguma coisa assim, né? E uma coisa muito interessante, que tem lá um restaurante que vende tainha, que é o nosso peixe famoso aqui, né? A tainha, e tem Bob's, que é um fast food daqui. E o fast food, ok. Tem um Bob's ali. Okay. E nas lojas, quando você entra dentro, você entrou lá, eu tenho uma loja de artesanato aqui e uma loja de All-Star. Exatamente. Isso é muito interessante. Uma experiência novamente validada pelo professor Salomão. Certo? E nós não conversamos disso antes. Não falamos disso antes. Essa é sempre surpresa. E o M é Manage. Manage, a gente fala de administração, de empreendedorismo, porque tem a ver com a nossa gestão, como tem a ver com o nosso podcast aqui. Uma ferramenta que você sugere para um gestor. Essa é muito fácil. E quem está em casa vai... Quem ouvir isso e me conhecer vai se rir. É o Miro. Eu acho que o Miro é revolucionário. Acho que o Miro permite-nos abrir nossa forma de pensar, não é? Nesse whiteboarding, nesse processo. E sem dúvidas que é muito importante. Assim, numa perspectiva mais digital, eu diria o Miro. Posso dizer uma segunda? Pode. De forma analógica, quer complementar? Pode, claro. O Post-it. Eu sou conhecido por ser o homem dos Post-its em Portugal, porque na escola tem sempre paredes de Post-its e gosto muito dessa ferramenta. Eu sou um crítico do Design Thinking. Odeio Design Thinking. Design Thinking para mim Já me contaram isso. Sim. Sabe, Design Thinking virou uma ferramenta... Banalizou, né? Porque primeiro que designer nem pensa. Como é que tem pensamento de design? Então, e daí eu sempre digo que a empresa que mais ganhou dinheiro com Design Thinking no mundo foi a 3M. Vendendo post-its. E daí veio o Miro e acabou com o post-it de físico, né? Então, o post-it é fundamental, é importante. Eu tenho uma história também sobre post-it, mas não vou contar aqui agora. Eu costumo dizer que o post-it é um pensamento vivo. Boa. Certo. E então a gente vai encerrar nossa conversa, nosso bate-papo aqui, deixando essa palavra aí pro William dizer o que ele pensa, quais são as perspectivas dele para hoje, para o mundo. A palavra é sua, fala o que você quiser, pergunta o que você quiser, fala com o teu público ali que está te ouvindo. Sempre quis dizer isso. Mãe, eu estou na televisão, um beijo. Não, eu acho que o pessoal tem que, de facto, vivenciar novas experiências, aproveitar as oportunidades, ser curiosos, cada vez mais, procurar a interdisciplinaridade, multidisciplinariedade, cultivarem-se muito, não ler muito, mas estar sempre a ler.
Mas estar sempre a ler, porque não lê muito, e procurar sempre novidades. E quem tiver oportunidade, eu acho que tem de vir a Florianópolis e tem que vir aqui falar com o professor Salomão, porque de facto assim, é inspiracional completamente. Por isso, eu só tenho a agradecer por me receberem e tudo aquilo que precisarem. Claro que sabem que eu estou aqui a 200%. Ok, obrigado. O William está com a gente. O William ele é mentor. Até uma coisa que eu ia falar antes, né? Quando eu falo do professor, eu acabei esquecendo porque veio outro assunto. Sim. Que eu acho que quando eu falo de inteligência artificial, no modelo e tal, eu queria dizer que o professor vai morrer. E o mentor vai ocupar esse espaço. Sim. Um bom mentor, não um coach. Não um coach. Um bom mentor vai mudar e vai melhorar esse espaço, do que vai substituir essa carreira, não do professor, sim, mas do teacher. Exatamente. O professor vai existir porque é um pesquisador, mas o teacher... São mediadores. Vai ter mentores que vai ajudar isso, porque nada que... Talvez essa hora que a gente conversou aqui traga muito mais insight do que a leitura de um livro todo de uma aula chata do Salomão. As aulas de Salomão não são chatas. São sim. Eu experimentei e não são. Então essas coisas vêm para mudar o mundo. Sim. E o William é nosso mentor. Nós temos nossos programas da TXM, principalmente o Challenge. O William está sempre lá falando de tendências e é sempre muito bem avaliado pelos participantes. Novidade, olha que bem. E a gente quer continuar com o William como mentor do nosso processo aqui. E a gente sempre traz uma lembrancinha aí para o pessoal aí que participa do nosso programa, que é colocando o nosso propósito aqui, né? Que é mudar o mundo de baixo para cima. Olhem que incrível. Opa, obrigado, Salomão. Muito obrigado, William. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram aqui ao podcast da TXM Métodos, um podcast sobre criatividade, inovação, empreendedorismo e tecnologia. Nós falamos aqui com o William, professor de Portugal, que está no Brasil essa semana, falando um pouquinho sobre tendências, sobre criatividade, sobre cultura, que é muito importante para esse mundo das tendências. Nos siga, clica no sininho ali, dá um curtir, mostra que está afim do nosso podcast, que vai passar em Portugal inteiro, porque o William conhece todo mundo lá, todo mundo vai assistir, ele vai passar o link para todo mundo assistir. Sejam muito bem-vindos, apareçam nos visitar. TXM está aqui no Campeche, o Centro de Inovação da TXM está aqui no Campeche, queremos vocês presencialmente aqui, visitando, conhecendo nosso espaço, que é bonito, né? É lindíssimo. Tá bom? E muito inspirador. Obrigado. TXM Business no YouTube, TXM Métodos em todas as outras redes. Contamos com vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz Felipe. Valeu!